Olá, meus amigos. Uma musiquinha bonitinha, dá de vontade de tirar, né? Bota esse cabo pra falar, não deixa a música, ó. Nós já usamos essa música na RVA, mas vamos lá, né? Senão não dá tempo, né? Encher linguiça todo dia um pouquinho, mas nós capota, mas não breca, né? Então, hoje com a nossa 12ª edição da RVA, hoje a gente vai focar um pouquinho nos temas de assédio e projeção, né? No geral, também assédio. Aqui é nosso FAQ Viagem Astral, o futuro, a evolução da RVA, que é a Rádio Viagem Astral, né? A gente não sabe direito para onde vai. Então, de qualquer forma, pode seguir a gente lá no Twitter, que é twitter.com/projeção astral, que é tudo sem acento, é Projecão Astral. E a gente está sempre passando os áudios, os vídeos, tudo que está acontecendo, também pelo Facebook, também pelo Orkut, pelo MySpace, tudo que tiver de informação a gente vai usar, né? Se tiver alguma comunidade espiritual aí, estaremos lá também, chegando devagarzinho. Vamos começar? Vamos lá? Sem conversa, deixa eu só falar a data, né? Porque é importante para ficar gravado. Quinta-feira, 4 de novembro de 2010, são 2h10 da tarde. Vamos lá aqui. Tem algumas perguntinhas separadas, algumas chegaram pelos comentários, outras chegaram por e-mail, outras chegaram especificamente pelo fórum ou por envio do nosso site. Elizabeth deixou essa pergunta nos comentários. Fica claro uma coisa: a partir do momento que a pessoa posta o seu nome num comentário aberto, deixando uma pergunta, ou no YouTube, deixando o seu nome, nós iremos fazer a pergunta dizendo pelo menos o primeiro nome da pessoa. Se a pessoa fizer essa pergunta de forma anônima, não tem como falar nome, ou nos mandar um e-mail não se referenciando ao FAQ, nós só iremos ler e não falar. O sistema já está pronto, a gente era para ter colocado ontem, mas deve ser implementado hoje, né? Que é coisa evoluída, devagarzinho, né? No processo evoluidíssimo que a gente sempre conhece, né? Devagar é pressa. Eu tenho uma pergunta, a Elizabeth nos pergunta lá nos comentários. Tem uma pergunta referente a quando estamos projetados. Por exemplo, corremos algum risco em termos de violência por parte de alguns espíritos? Pergunto porque desde pequena parece que sou arrancada do meu corpo, por outras vezes fico completamente paralisada. Os espíritos que estão próximos conseguiam me ferir, claro que não no corpo, mas tenho certeza que era bem real. Agressões tipo apertões fortes no braço e muitas vezes tentaram me sufocar, diziam que ia ficar preso e não ia voltar, tal. Foram grandes pesadelos bem reais. Um abraço a todos, tal, parabéns, tal, não sei o que, tal. Responde, por favor, tal, né? Os ataques que acontecem fora do corpo, eles são, não diminuindo isso, eles são especificamente de origem psicológica, energético, psicológico. É real? Muito. Agora, é real no sentido que, o que é uma sensação que nós sentimos? No corpo você vai ter uma agressão, além do susto do momento que você toma, o corpo realmente é ferido, né? Essa troça nós que temos aqui de carne emprestado, né? Ele é machucado e tem um tempo de recuperação. O processo de trauma, por exemplo, você é assaltado, você se recupera da ação do furto, mas você não se recupera do processo psicológico. Ou seja, podemos então chegar a um acordo de que o estado psicológico traz mais prejuízo do que qualquer coisa. Partindo do princípio que eu vou dizer a você que não há nenhum perigo no sentido físico, não há. Você não vai morrer, né? Não só pode sofrer só um processo energético mais forte, que às vezes acontecem, né? Por que acontece? Eu vou falar já. Deixa eu até anotar aqui, porque eu esqueço das coisas agora. Tô com por quê? Por que acontece? O risco que eu falei, o maior risco que se corre é a falta de compreensão. Por falta de compreensão, maturidade e estudo, é justamente você ter um processo psicológico se traumatizando e travando, às vezes, uma experiência extracorpórea pelo resto da vida. As pessoas sem preparação chegam então ao nível de ter uma experiência dessa, como deve ter acontecido contigo na infância, e você passou o resto da sua vida traumatizada, vivendo
com medo, vivendo o dia a dia nesse sentido. E é aí que a gente vai entrar. Como uma coisa é não chegar até aí, é o que nós tentamos fazer, passar informações de uma forma real, simples, cheia de bom humor, mas sem perder a seriedade. Por isso que a gente sempre alerta, nossos áudios sempre estamos falando, tem um curso básico, estamos falando de assédio, no curso intermediário nós falamos, no curso avançado vamos falar. Está atrasado o curso avançado, mas é porque o avançado é devagarzinho mesmo, ele é bem preparado, a gente faz sempre com um melhor nível de sintonia possível. Se você que já chegou a esse trauma, ao trauma nesse sentido, o ideal é começar a entender. Estudar você vai ter, se informar também, e mais do que isso, como você, quem está começando, está iniciando uma nova concepção, um novo paradigma, uma forma de enxergar a criança, né, a situação, você vai ter que alterar a sua forma, transformar o que era medo em conhecimento, porque o medo nada mais era do que a repercussão dos traumas que você viveu. Concorda comigo, né? Então, esses traumas eu vou até te mandar, por isso que eu falo, as pessoas quando mandarem um e-mail ou um comentário, deixem os e-mails, porque, por exemplo, ela deixou o nome, mas não deixou o e-mail, não tem como responder, ou lhe avisar que o e-mail dela foi respondido, não tem nem como escrever, né? Não sei, eu só estou respondendo, espero que ela assista. Que a intenção é que a gente possa ajudar nesse sentido, é modificar a sua forma de enxergar. Agora você vai ter que ter estudo, maturidade, saber quem são, por que fazem isso, por que esses espíritos estão nesse estado de atacar alguém, por qual processo que passam, seja de nossa família, seja no processo de mente desequilibrada, de doença mental, né? Que é uma doença. Uma pessoa que vive nervosa, ela está doente. Ele vive com raiva de alguém, com ódio, ela carrega uma doença pior do que a física. Porque a doença física, ela chega até um processo de cura quando é natural. Mas quando a mente está ruim, o corpo inteiro não funciona mais bem. Então acaba sendo o causador da doença. E por isso ser pior que uma doença física, uma doença de alma. E esse sentido que você não se pegue muito às agressões que aconteceram, as coisinhas que vêm e acontecem porque porque assim, é uma forma de criar porque os espíritos do mundo espiritual, por quê agora, certo? Tá aqui, eu anotei, deixa eu anotar daqui, ó. Por quê? É um papel horroroso, mas tem minhas anotaçõezinhas aqui, um pra lá, outro pra cá, um passo pra lá, um Bahia, né? O que acontece é o seguinte: as pessoas desencarnam, você, em qualquer fase da vida, as pessoas que vivem no planeta aqui, em desequilíbrio, com raiva de alguém, com ódio, com a polícia matou, morto pelo bandido, ou sofreu um assalto, ou sofreu um acidente, não conseguiu recuperar, ou num hospital por muito tempo, ou num processo físico de doença mental, ou vários tipos diferentes, ou algum tipo de vício. E ao desencarnar, elas não mudam o que são. Você vai chegar lá exatamente como você está na média do seu interior. Ou seja, como você está agora, vai ser como você vai chegar do lado de lá. Porque que algumas pessoas, só que lá nós temos o corpo emocional, que também está aqui. Só que o corpo físico trava as ações do emocional. Então, quando você libera o corpo físico, isso transforma-se em potências. Um ódiozinho se torna um ódiozão. Né, definitivamente. E por isso essas pessoas ficam passando pelo lado de lá, e a forma que tem de se protegerem no mundo espiritual é simples: passar respeito através da violência ou da aparência nada agradável. Isso nas zonas umbralinas, nas dimensões mais baixas, porque é uma forma de inibir, ou seja, não mexa comigo que eu sou dose, não vou falar palavrão, né? Não vai mexer comigo. Então o que acontece é que há dois tipos de coisa no mundo espiritual, nas zonas de frequência mais baixa, chamadas umbrales, zonas umbralinas. Ou alguém vai perseguir, ou alguém vai ser perseguido. Ponto. Acabou. Ou vai ter alguém mandando, ou alguém sendo mandado. Ou vai ter alguém dando medo, ou alguém com medo. Não existe igualdade em qualquer sentido. Sempre vai ter um cara que vai querer. Então o que acontece? Esses espíritos, eles tentam passar medo para mostrar a inibição. Até porque você pensa que espírito quer alguém que mora na sua casa, que faz parte da família, viu? Espírito que mora na nossa casa são pessoas que morreram
que por algum motivo nos perseguem nossa família, ou ali estão, que fazem às vezes mais parte da família do que a gente, que partindo do princípio que você nasce, tem 30 anos, tem espírito que está 50 lá, meu irmão, você está chegando agora, respeita aí, a casa é mais dele do que sua, se for por tempo, né? Ah, mas é minha mãe, sim, ele é da família, não do melhor jeito possível, mas na cabeça dele é assim que funciona. E você sai lúcido por ali, percebendo o que está acontecendo, e não gosta não, filho, não gosta mesmo, e tenta travar isso, e trava através do processo psicológico, te colocando medo. O que faz? Maturidade. São pessoas doentes. Uma pessoa doente precisa de ajuda. Não necessariamente quer dizer que é a nossa ajuda. Nós não somos tão egóicos a ponto de pensar que eu estou em uma pergunta só até agora, repare o tempo desse troço, mas é preciso dar atenção porque isso é geral, esse tipo de dúvida. Então, o que acontece nesse sentido é justamente esse tipo de maturidade. Saia com a consciência de que são pessoas doentes. Ele vai tentar, um espírito provavelmente no seu geral do que nós vemos nas zonas mais densas, te inibir psicologicamente, ou com energia, ou com alguma sensação mais pesada quando você for dormir, isso quando tem um assédio mesmo, ou até num projetor que está trabalhando. Isso acontece, olha, e não pense que, meu Deus do céu, eu estou lascado, eu sou escolhido pelos capetas do inferno. Não, isso é esse espírito normal, sabe? Pessoas normais como eu e você. Eu desencarno agora, eu, Saulo, me desequilibrei, não gostava por causa de motivo tal, pronto, vamos pensar, uma pessoa muito ciumenta, desencarno, 6 meses depois, 1 ano depois, minha esposa casa com outro cabo, né? Você acha que eu, se estiver equilibrado, eu vou gostar disso? Eu vou perseguir, velho, eu vou cobrar, eu vou estar lá, no cara não vai ter paz. Eu sou ruim? Não, eu sou uma pessoa desequilibrada, estou desequilibrado nesse sentido. Isso acontece a rodo, bicho, a rodo. E por o que se faz? Se me pega, joga pela janela? Essa seria a visão, porque eu sou um demônio. Para a grande maioria das visões evangélicas de igreja, eu simplesmente sou um demônio, um espírito que nasceu para o mal, mas não sou. Eu estou em desequilíbrio, eu estou doente, porque o ciúme exagerado, qualquer tipo de ligação obsessiva, monodeísta, é uma doença que precisa ser tratada. Só que talvez você, como projetor, vai sair, vai me ver lá dentro. Eu não vou gostar que você saia lúcido para tentar atrapalhar os meus planos, que são aqueles planos de cabecinha de ovo, né? Eu tenho ódio, eu sou mal. Plano de espírito que está com a cabeça perdida. Não estou diminuindo tem que ser respeitado, não no sentido do ato, mas no sentido do nível consciencial, né? No sentido geral desse nível consciencial. Isso tem que ser sim repetido tomado cuidado. E do dia está trabalhando nesse sentido. Essa, então, é a minha preocupação de sempre estar passando essas informações. Não tenha mais medo, busque a projeção para o amparo, entre em contato. Se não conseguir sozinha, sempre, antes de deitar a oração, contato com os mentores, sinceras nesse sentido, busca, sinceras fé no que vai fazer, não tenha medo. E essa é a dica que eu dou, né? Foi a forma, é o que na verdade nós estamos tentando sempre passar e aí chegar. Eu vou falar, tem um próximo pergunta, é mais ou menos ligado a isso, eu vou poder continuar o tema. Eu sempre, essa pessoa mandou e-mail tem um tempo já, eu separei por causa do tema e não vou dizer o nome porque não foi pro FAQ, o FAQ sequer existia nessa época. Então a pergunta é assim: eu fico sempre rezando para o meu ex-marido, faleceu, já tem alguns anos, sempre peço para ele para me ajudar. Acha que isso pode ser prejudicial? Eu sinto que ele é um santo e que me ajuda. O que eu posso fazer? Olha, a pergunta é maior, eu dei uma resumida aqui. É difícil, viu? Difícil. O que eu indicaria nesse caso? Não peça ajuda a pessoas que, por exemplo, até porque você não sabe a situação, não estou dizendo nesse caso somente, mas no geral, a situação desse espírito, como é que está, se ele está mesmo em equilíbrio, porque às vezes ele desencarnou, não quer dizer que esteja mal, mas ele está num processo de educação, porque às vezes a pessoa nem tinha uma visão espiritual muito legal, ou está chegando por lá. Você pensa que adianta ser médico aqui para ser médico do lado de lá?
Adianta estar equilibrado aqui para estar pronto para amparar do lado de lá? Não. Tem cursos e cursos, às vezes cursos que duram décadas para haver uma preparação, né? Então, por isso que a gente, quando você pede ajuda ao seu marido, ele recebe essa intuição no local que ele está, ou seja, se não estiver muito bem, ou até muito na frequência alta, e ele sente que não pode ajudar naquele sentido, então ele fica preocupado. Mas você aqui agora, você recebe um telefonema da sua filha ou de algum parente, me ajuda, eu estou precisando de ajuda. Você vai ajudar. Imagine você não poder nem retornar a ligação para dizer que está preocupado, mas que o desespero que não dá nessa criatura, né? Então o ideal é pedir ajuda para Buda, para Krishna, para Jesus, para Ramakrishna, para os consciências que trabalham Ramatiz, o seu mentor, pessoas realmente, ou você se concentrar e buscar alguma energia próxima que possa lhe ajudar, não um caboclo, um índio, alguém que realmente esteja já apto e equilibrado para esse tipo de trabalho, para esse tipo de amparo. Se você pedir ajuda para alguém que você não sabe, acaba de morrer, você transformá-lo em santo, pode ser até que tenha sido, mesmo que ele possa estar lhe ajudando. Não existe, eu não estou dizendo que isso não possa estar acontecendo, mas que normal não é esse, e o ideal é botar o pé no chão nesse sentido. A gente até sempre rezar pelas pessoas que a gente gosta, e não rezar pedindo a pizza, olha, mande energia boa para fulano, você vai chegar e ele vai ficar feliz, sabe por quê? É como se fosse um presente. Lembraram de mim, sabe? É gostoso isso. Você recebe um telegrama, um aviso imediato nas sintonias, nos momentos que você passa. Às vezes a prece fica armazenada em algum local, esperando a hora certa que aquela pessoa se conecta, então ela recebe naquela hora ali. Então é muito bonito, é muito bom saber ser amado, saber que está sendo lembrado nesse sentido. Vamos para o próximo aqui. O nosso e-mail, deixa eu ver aqui. Ele mandando enviar para o FAQ, né? Eu não sei se pode falar, vou falar só o primeiro nome. Michael mandou e-mail pra gente, falou várias coisas, agradecendo algumas delas, e a questão que ele tem é sobre casamento. Ele assiste, ouve também o Wagner Borges, assiste as tertúlias do Valdo, todas são excelentes, né? Finalmente a dúvida: eu gostaria de sair do corpo mais vezes, treinar mais, mas talvez o fato de dormir na mesma cama com a minha esposa possa me causar certos problemas devido ao acoplamento áurico, né? Como você procede numa situação desta, visto que também é casado? Só para ressaltar, minha esposa tem medo desses assuntos, portanto não tenho como simplesmente dormir em outro quarto. No mais, um grande abraço, bom, certo. Eu agradeço o carinho e que as palavras foram ditas. Quando a gente dorme, ontem eu mostrei uma imagem aqui, eu estou procurando ela novamente aqui, né? Para variar, eu perco a criatura da imagem. Vamos botar essa aqui? Essa aqui é do livro Valdo Vieira, também, Projeciologia. Eu tenho ele aqui, certo? Acoplamento áurico. Deixa eu tirar esse cabo feio aqui para vocês poderem se sentir melhor um pouquinho sem eu. Tá vendo aqui essa aqui do lado de cá, lá de lá, aqui, essa aqui. Você vê aqui um exemplo de, digamos assim, como se fosse de energia, né? Esse caso aqui está dizendo que é uma exteriorização, certo? Esse caso específico que nós temos aqui mostra mais ou menos o tamanho, é maior que isso, mas digamos que seja uma aura, certo? Eu queria ter uma outra imagem para mostrar o que é um acoplamento áurico mesmo. Aqui, a cheia de ontem, essa aqui. A aura da gente, ela ao redor do corpo físico também fica mais ou menos assim, certo? Você no meio e uma certa claridade que ela sai do denso para o sutil, né? Parecendo com uma lua. Dou sempre esse exemplo. Você olha para a lua, você vê aquela parte mais alaranjada, vai ficando tal até sumir, né? Se juntar ao todo. Quando você dá, olha o tamanho da sua aura. Você concorda comigo que ela é maior do que a cama que está ali do lado, que a mulher está deitada, é maior, né? Tem média de 4 metros. De 4 vai até mais, vai alguns menos, depende da situação, do brilho da consciência, como a consciência vibre. Você concorda comigo que quando você dorme do lado um do outro, essas auras estão uma dentro da outra? Se você pegar duas dessas aqui e colocar desse lado, vai estar uma dentro da outra.
certo? E o que acontece aí? Um processo de troca energética. Se vocês ficam muito tempo juntos, provavelmente a energia de vocês é muito parecida. Ela volta a ser normal quando vocês se afastam, porque cada consciência é diferente da outra. E por isso que nós ficamos tão parecidos com as pessoas que nós amamos, certo? Por causa desse processo energético. Ele é tão forte que mexe também no processo físico. Ele alterações não de DNA, né? Estou falando de algumas significações de gestos, de convívio, de identidade, né? E acabam ficando que as pessoas ficam parecidas por esse motivo. Quando você dorme com a sua esposa, e qualquer pessoa que dorme com alguém do lado, tem essa aura. Então você vai todo bonito, todo fofo, bonitão, ploque, trabalha as energias, né? Trabalha diariamente suas energias. Aqui. E tá com as energias tinindo, assim, movimentada, né? Os chakras desbloqueados. Isso aqui é um exemplo de um estado vibracional, quando instalado, certo? Então você tá com essas energias bonitas e encosta na criatura, que é a sua esposa, que às vezes não é, tá, a energia dela tá boa, só que ao deitar perto na cama, um acoplado no outro, acontece então uma dificuldade energética. Você acaba, queira ou não, por estar acoplado, puxando um pouco da energia dela e ela da sua, uma troca de energia. O padrão dela que está nesse momento energeticamente mais baixo, vai estar também, no seu caso, também mais baixo. Você vai subir descer um pouquinho o seu padrão e ela subir a dela. O que vai acontecer? Você pode até conseguir sair do corpo e se encontrar luz. A maioria das vezes que você dormir perto de alguém, você vai perceber que você vai acordar lá fora. Você não vai conseguir lembrar. Consegue. Mas a grande vez, você não consegue lembrar nem da saída e nem da volta. Isso acontece muito comigo. Eu, sinceramente, não consigo... parecido com a sua situação, Natália, minha esposa, ela também tem um certo tipo de receio. Tinha muito mais, aos pouquinhos eu fui trabalhando. Isso é uma divisão, né? Casamento você aprende aqui, aprende lá, apanha daqui, aprende lá, né? No meu caso é só apanha de lá, né? Eu só faço ouvir pernambucano, irmão, né? Eu na minha devagar é pressa, né? A preguiça até de resolver, discutir, né? Então o fato é que ela também tem um certo tipo de receio, tanto que quando eu não estou lá, a luz fica acesa. Quando eu volto, eu desligo a criança, desliga esse troço aí, uns troços escuros aí, vamos bater papo com a galera. O negócio é esse, vamos brincar com medo, mas vamos brincar. E é difícil sair, né? É difícil falar, amor, vou fazer uma projeção. Você prefere, me ama mais a projeção do que a mim, você ama mais a viagem astral do que eu, né? Essas coisinhas, essa coisa boba aqui de amor, né? Que a gente tem na vida, por mais maduro e lúcido que a gente acaba buscando ou se coloca a achar essa lucidez, ela de vez em quando aparece meio deturpada. Aí você tá bom, vou discutir tempo, né? O ideal nesse caso, quando você quiser fazer técnica, você dorme perto dela, espera a criança dormir, faz um suco de folha de alface com maracujá, dá logo para a criança dormir, né? Um maracujina. Então, meu amor, eu te amo, toma, trouxe para tu. Sem nenhum interesse, só que você vá direto para outro lugar e me deixe do corpo. Tô brincando. Mas você pega um colchonete e põe, se tiver espaço no seu quarto, deixa a cama dela, dorme no quarto, bota o colchonete mais pro canto do quarto, lá pro cantinho, no chão, chama colchonete projetivo ou escape, né? Ponto de escape, fuga, saída pela esquerda, né? Bota no canto, faz suas técnicas ali. Ela vai ficar olhando para você meio torto de lá, mas pelo menos você fica um pouquinho até ela adormecer. São técnicas, né? Faz a política da boa vizinhança, irmão. Você tem que aprender a agradar todos os tipos de obsessores que nós temos. Eu estou brincando. Você tem que aprender a ser bom com... Eu estou falando equilíbrio, né? A gente casou, cara. Não casa. Procura um espírita. Casa com um espírito já desencarnado. Estou brincando, não faz isso que vira obsessor. Espírito que se preste, não fica seguindo ninguém. Esse é o tamanho, é o dica que eu dou. Tem um colchonetezinho, às vezes eu fujo também, faço técnica ali. Às vezes as minhas projeções acontecem. Ela não gosta quando eu falo que então minha energia é ruim. Minha energia não é ruim. Eu não falo, não, meu amor, sua energia não é. Não estou dizendo isso, amor. Estou só lhe falando que o acoplamento áurico, por causa desse princípio, então eu vou cuidar das minhas energias, mas não adianta. Por mais que ela cuide da dela e você das suas, melhora muito.
as chances são muito maiores. Mas o que é que faz essas energias? É a consciência, é a cabecinha de mamãe aqui, como aqui, que faz. Então, a nível consciencial de vocês nunca vai ser o mesmo, não quer dizer melhor ou nem pior. A energia que vai ser gerada não é a mesma, fisicamente falando. Ou seja, é até mais fácil para você pegá-la e tirar do corpo, porque quando você sai do corpo, você não pode ficar muito dentro da faixa de atividade. A gente sabe disso, né? Você dormir num colchonete é mais fácil tirar a sua esposa do corpo num colchonete do que dormindo ao lado dela. Essa é uma dica, não é uma dica que fica aqui. Vamos lá, que esse é um bem comum. Todo mundo sofre um pouquinho com isso. A Bárbara mandou e-mail pra gente ontem, a Bárbara Rosa. Mandou outro novamente. E nem tinha terminado, né? Ela foi a seguinte. Ela fez a pergunta sobre bissexualidade no final do áudio de ontem. E hoje ela quer saber sobre por que duas pessoas nascem idênticas, ou digamos assim, presas, espíritos diferentes que dividem o mesmo corpo físico ou nascem grudadas, como o caso de chifópagos. O que faz os espíritos voltarem a dividir o mesmo soma, o mesmo corpo? Soma é o que o pessoal do IPC chama de corpo. Na verdade, não é nem neologismo, é invenção de modismo, né? Soma, a partir de agora eu não vou chamar mais soma, vai ser momo. Então, porque soma vai levar em IPC. Eu não quero lembrar do IPC. Corpo lembra de corpo, sabe? De encarnado lembra de. Então eu vou falar momo agora. Então você percebe que é uma limitação, uma prisão mental também isso. Eu gosto do IPC e gosto de muita coisa lá, mas eu também falo e claramente há prisões conscienciais nesse sentido. Para que complicar se a gente possa facilitar a liberdade mental? Mas aí que se liberte, passa-se muito tempo preso a conceitos, mas o conceito é o mesmo. É só uma questão é como se você criasse uma outra coisa para falar a mesma coisa. Enfim, é só até uma dica para a gente aprender junto. Eu também estou aprendendo. Então o que acontece? Obrigado por tal, não sei o que tal. Desculpe o festival de interrogações. Eu nasci curiosa por natureza, ser geminiano. Um abraço para todo mundo, uma vida iluminada e tal. Olha, a gente tem que. Primeiro que não dá pra gente chegar e falar, ver duas criaturas assim, falar, isso aí. Brigaram muito na outra vida, agora estão lascados, um grudado no outro, né? Não dá para todo caso falar que isso aconteceu. Mas dá certamente para a gente chegar a um ponto nesse sentido. Primeiro, as coisas não acontecem ao acaso, né? Que certamente há ali, ou por algum motivo, uma missão para a família. Às vezes são dois espíritos super calmos que nascem juntos para juntos darem exemplos para a sua família. As duas vivem uma vida calma, às vezes são totalmente diferentes e nascem dividindo o mesmo espaço por não aprenderem a compartilhar o respeito um ao outro em outras eras, chegando ao ponto de os dois passar. Às vezes um foi obsessor. Já vi um caso de um livro que um era obsessor do outro, e quando esse encarnou, o outro desencarnou por sua causa, encarnou, ele virou outro obsessor do outro. Então viveram grudados. Olha só, eles nasceram dois juntos em outra vida passada. Desencarnou, um encarnou sozinho, o outro ficou com o obsessor. Aí passaram outra vida, um veio, o outro ficou. Então quer dizer, eles estavam tanto tempo juntos que agora, meu irmão, vocês vão voltar junto. Não vai ter mais isso, não tem mais. Então é um aprendizado, um processo nesse sentido de extrema perseguição. Nesse caso, realmente é um processo kármico. Não quer dizer que seja outro caso. Às vezes são ensinamentos para toda uma humanidade, para o estudo específico de determinadas coisas, que espíritos escolhem nascer dessa forma para participarem de um contexto muito mais amplo do que só no contexto de karma de duas criaturas, mas às vezes de um karma grupal, um karma social, um karma de todo um país, ou um processo simples de ensinamento para toda a humanidade. E se fazem uso de instrumentos para isso. Nós somos instrumentos nesse sentido, né? Pode acontecer todo tipo de visão nisso, é difícil dizer o que é, mas certamente é uma prova ou um karma muito difícil. Vamos lá. Eu estou na última pergunta aqui. Fui a um centro também, né? E uma pessoa, numa sessão de desobsessão, incorporou um espírito que me disse que me perseguia. Parecia ter um ódio muito grande. Não consigo imaginar o que eu posso ter feito àquela criatura. Ele não parece querer me perdoar, apesar de
de eu ter falado na hora. Estou preocupada com isso. Queria saber como é que uma situação dessa se resolve, se melhora, né? Não vou falar o nome dela também. Você chegou a um tempo. Olha, casos como esse não são raros. Aliás, eu diria até mais comuns de que pessoas... É o mais comum hoje uma pessoa estar acompanhada de alguém do que não está. Por algum motivo qualquer que seja. Às vezes não quer dizer que seja. Às vezes tem pessoas que são admiradas pelas outras. Espíritos que se apaixonam por pessoas encarnadas e perseguem essas pessoas, às vezes atrapalhando as suas vidas, obsediando sem perceber, gostando. Isso acontece também. Ligações gerais, né? Nesse caso de ódio, você não vai, por mais que tente, conseguir se lembrar do que aconteceu, mas não é muito difícil de saber. Primeiro eu vou falar duas coisas. Uma coisa que é a seguinte: centro espírita, às vezes o médium também erra, certo? Por isso, use o crivo da razão, tá? Antes da emoção. Pense, sua vida tem acontecido o quê? Como é que andam suas energias, seus pensamentos? Como é que anda a ação das suas decisões, a sua ansiedade, o seu desânimo, as mudanças de humor e de personalidade? Perceba como anda o seu estado interno e assim você tira primeiro uma conclusão sobre a totalidade das suas ações e nisso você começa então a perceber se aconteceu ou não isso que a pessoa falou. Se você perceber verdade, que existe essa possibilidade, certo? Você abre a possibilidade de ser verdade também. Então nesse caso, é com calma, com exemplo, com paciência, com amor e dedicação. Existia um caso de um espírito contado pelo próprio Divaldo Pereira Franco, grande médium nosso do espiritismo, que ele tinha um espírito que o perseguia, segundo pesquisas, há décadas e décadas e décadas. E ele apelidou esse espírito, que ele era um médium, trabalhava, esse espírito era irredutível, nenhum tipo de doutrina, de conversa moldava esse espírito. Ele apelidou essa criatura de máscara de ferro. Tal é a dificuldade dele em ouvir, em aceitar qualquer tipo de ajuda. O tempo passou, décadas se passaram, Divaldo já bem velho, né? Isso aconteceu acho que há uns 10 anos, ou mais, um pouquinho, não sei. Eu li essa história e recebi também alguns avisos dessas, já ouvi várias versões dela, várias pessoas contando, não versões, mesma versão. Que um dia, um breve dia, esse espírito máscara de ferro havia sumido há muito tempo. Sumiu, parou de aparecer por um tempo, né? Ele estava até achando estranho. Esse espírito então chegou uma criança lá na Casa do Caminho, que é um centro de acolhimento dentro do centro espírita, que acolhe várias pessoas, fica no Paulo da Lima, em Salvador. Uma criança que foi jogada num lixo, foi colocada lá na frente, pegaram, bem toda suja, né? Pretinha, pequenininha, levaram para aí. O Divaldo próprio pegou a criança, levou, começou a dar banho. Nisso o Divaldo, clarividente, pela clarividência percebe então esse máscara de ferro do lado dele lá, sente aquele tranco, né? E aí o máscara, ele olha para Divaldo e fala: você vai, aponta assim, né? Você vai cuidar dessa criatura aí? Ele falou: vou. E você vai conseguir amar esse negócio que veio do lixo? Ele falou: não, amar agora eu não vou conseguir, mas com o tempo eu vou aprender a amar. Aí o máscara de ferro, esse espírito, caiu em lágrimas, porque aquele espírito que estava encarnando tinha sido a mãe dele em outra vida. E através da paciência, do amor, da inteligência da criação, do processo espiritual, aquela criatura hoje é uma trabalhadora do Casa do Caminho, ajuda lá, né? De gente ruim, de obsessor ferrenho, acho que eram mais de, já estava perseguindo assim, digamos, falado mais de 100 anos, né? Havia perseguições de outras encarnações já. Um processo ferrenho de ódio. Conseguiu se vencer com calma, com paciência, com dedicação, com amor. Por que ele ficou sem ver esse espírito por muito tempo? O Valdo se mantém numa sintonia muito elevada. Raras vezes esse espírito conseguia ter acesso ao Divaldo, né?
Quando conseguia é porque ele baixava seus padrões vibracionais. Então, como ele andava muito bem emocionalmente nos seus trabalhos, nas suas ligações, ele perdeu sintonia e voltou. Os espíritos, aproveitando da situação, colocou essa criatura lá, essa criança lá na frente e chamou a atenção dele nesse momento. Então ele foi levado até ali, nem ele sabe como, assistindo a cena e tendo ali uma excelente oportunidade de evolução, de parar com a perseguição do processo de consciência desequilibrada. É assim que nós temos que tratar os processos de assédio, com amor, carinho, inteligência e respeito, e sabendo que nós não estamos sós, que a criação está trabalhando em cima da gente, em cima de mim, em cima de vocês, em cima de todos nós, das criaturas que estão lá em sofrimento. Cada um deles tem seu momento de despertar. Ele não vem, você vê uma criatura sofrendo, pega, leva para cá, a consciência dele está boa? Não. Adianta ajudar? Adianta, melhora. Não, mas não melhora a consciência. O mais importante não é ensinar e dar a vara, no caso, para a pessoa pescar, mas ensiná-la mesmo. É um processo de bondade, de aprendizado. Aquela consciência despertou, saiu daquela raiva, daquele ódio, através do quê? Do amor, né? Da inteligência e da bondade, da divindade, né? Nossa, de alguma coisa que nos rege, que está além das nossas compreensões. Estamos terminando o FAQ de hoje. Muito obrigado, muita paz, muita luz. A gente fica aqui com essa musiquinha bonitinha para finalizar. E amanhã temos também mais uma gravação desse nosso FAQ. Já estamos chegando mais da metade, né? Faltam 8 gravações. Muita luz, muita paz e até amanhã.